se acabou, é hora de agir. Momento Insight. A Luz da Palavra com Gustavo Reis. Originário provavelmente do escandinavo e do baixo alemão, insight é definido na língua inglesa como a capacidade de entender verdades escondidas. Receba sua dose diária de insights, verdades escondidas à luz da Palavra de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Insight, na língua inglesa, é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. E o momento Insight de hoje, nós vamos falar a respeito do descanso. Então, iremos desvendar as verdades escondidas que existem no descanso. Vamos agora, então, abrir a Palavra de Deus para desvendarmos o Insight à luz da Palavra, que está em Gênesis 6, a partir do versículo 8. Vamos ler. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Noé, em hebraico, significa repouso, descanso, consolo. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é este versículo de número 10, que diz: E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então nós começamos a entender que se Noé em hebraico significa repouso, descanso, então nós entendemos que o descanso gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos então ver a verdade escondida através destas palavras. Sem significa fama, em hebraico. Cã significa estar quente, tornar-se quente, ser quente. E Jafé, em hebraico, significa aberto, que se espalha ao longe, que dilata, ampliado, dilatado, extensão. Então nós entendemos aqui que Noé, o descanso, gera fama, que gera você estar quente, que gera você ser expandido. Ou seja, meus irmãos, vamos entender que a partir do momento onde nós aprendemos a descansar em Deus, então Deus nos acrescenta fama. E a fama, ela também gera algo em nós. Quando nós estamos afamados, quando nós estamos sendo reconhecidos, nós então buscamos cada vez mais estar quentes, buscamos cada vez mais nos alimentar da palavra do Senhor, buscamos cada vez mais conhecer a Deus. E se nós continuamos sempre estando quentes, continuamos sempre estando na presença do Senhor, então Deus, ele nos expande. Ok? Então Deus, ele nos dá um lugar amplo. Então nós aprendemos através deste versículo que se nós aprendemos a descansar em Deus, nós traremos fama para as nossas vidas, nós permaneceremos quentes no Senhor e automaticamente nós expandiremos, ok? Então, como nós devemos fazer para entrar no descanso do Senhor? Em Mateus 11, versículo 28 ao 30, a palavra diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, se você está sobrecarregado e cansado, você precisa ir até Deus, ok? E Deus lhe dará o descanso. Também diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então Deus nos ensina o que neste versículo? Que para nós obtermos o descanso, nós precisamos primeiro buscar a Deus. Segundo, nós precisamos trocar o jugo, trocar o fardo, ou seja, aquilo que está pesado em nós, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. E nós aprendemos que para trocar o fardo, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Então, se nós orarmos e apresentarmos as nossas causas diante de Deus, então nós entraremos no descanso do Senhor. E o jugo dele é suave e leve, ok? E a palavra de Deus diz em Jó 20:20,
certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso e o seu tesouro não o salvará. Ou seja, o que nós aprendemos? Como não se deve descansar? Não se deve descansar quando nós não conseguimos entrar no descanso, quando nós cobiçamos aquilo que não é nosso e quando nós confiamos no nosso tesouro. Então, para que possamos entrar no descanso, nós precisamos confiar em Deus. Ok? A palavra de Deus também diz em Salmo 95, versículo 10: Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Então, para que nós possamos entrar no descanso do Senhor, nós não podemos ser ingratos. E nós temos que reconhecer o Senhor Jesus Cristo de Nazaré em nossos caminhos. Se nós assim o fizermos, nós entraremos no descanso do Senhor. E então colheremos a fama, estaremos sempre quentes, sempre vivos, sempre dispostos a conquistar mais. E então nós conseguiremos conquistar um lugar amplo para nossas vidas. Nós seremos estendidos. Amém? Então, para isso, nós precisamos aprender a sermos gratos ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Salmo 32, versículo 13: E o Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Em hebraico, Sião significa exposto ao sol, banhado pelo sol. E nós sabemos que quem é o sol da justiça? Jesus Cristo de Nazaré. Então, todas as vezes que nós trocamos o fardo com o Senhor Jesus, todas as vezes que nós nos espelhamos no Senhor Jesus, todas as vezes que nós deixamos o sol da justiça brilhar em nós, para refletirmos a glória do Senhor, então Deus habita em nós. Então nós entramos no lugar de descanso e então Deus firma o seu trono em nós, em nossos bens, nas nossas finanças, na nossa vida, na nossa área sentimental, em todas as áreas das nossas vidas. Então Ele abençoa fartamente a nossa vida. Não falta pão, não falta nada. E da mesma forma Ele salva-nos, porque nós somos reis e sacerdotes. E aqui no versículo 16 diz que Ele veste de salvação os sacerdotes e os fiéis celebração com alegria. Então, quando nós entramos no descanso, nós colhemos a alegria do Senhor. E a palavra de Deus diz em Levítico 25:6: vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Então nós aprendemos que mesmo no tempo de descanso, nós, a nossa família, os nossos servos, as pessoas que trabalham para nós, serão sustentados pelo Senhor. Então, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, nós colhemos então a fama, nós colhemos então a vida, a força, estar quente no Senhor, e nós colhemos então a expansão. Nós somos expandidos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E eu quero deixar aqui uma profecia sobre a tua vida que diz: mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, e Ele concederá a vocês descanso de todos os seus inimigos. Ok? Então, em nome de Jesus, receba o momento insight de hoje, a verdade escondida por trás da palavra descanso. Receba o descanso do Senhor e receba então a fama. Fique quente no Senhor, seja estendido, receba um lugar largo como herança e que a sua confiança esteja no Senhor. É isso aí, até o próximo momento insight. Fique com Deus.